Saudações, alunos do oitavo ano da Escola Gonzaga Mota. Boa noite, se você vê esse vídeo à noite, bom dia, boa tarde, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de uma aula de apoio ao estudo domiciliar nesse período de pandemia do Covid-19 e destina-se ao oitavo ano de nossa escola. Esse é o nosso livro didático. E vocês, por favor, abram seus livros no capítulo 3. Nós vamos começar hoje uma matéria nova. Nós vamos falar sobre sexualidade e métodos contraceptivos. Sexualidade e métodos contraceptivos. Sexualidade é algo que nos acompanha. Desde muito pequenos, nós manifestamos a nossa sexualidade. Não entenda a sexualidade apenas como o ato sexual, a conjunção carnal. Não é bem assim. Sexualidade é tudo aquilo que nós expressamos e que nos identifica como um ser masculino ou feminino. Então, quando você se veste, você é homem e se veste como um homem, você está expressando a sua sexualidade masculina. Se você nasceu homem e se veste como mulher, você está expressando a sua sexualidade feminina. E vice-versa, claro. Então, sexualidade não se refere somente ao ato sexual em si, mas ele se refere a tudo que nós expressamos e que nos identifica como um ser sexual, ou seja, um ser que tem identidade. Hoje é muito comum as pessoas usarem o nome identidade de gênero, mas também nós podemos usar identidade sexual, que é eu sou homem e me identifico assim. A menina que é menina, nasceu menina, se identifica em ser menina. O homem que nasceu, o cara que nasceu homem e que se identifica em ser menina, também expressa a sua sexualidade. E a menina que se identifica em mostrar-se masculina, também expressa uma sexualidade. E existem vários outros conceitos de sexualidade, como por exemplo a pansexualidade, a bissexualidade. Acabamos de falar agora sobre hétero e homossexualidade, enfim, são vários os conceitos. Mas não se refere somente a isso, refere-se a tudo que nós expressamos e que nos identifica como um ser sexualizado. A sexualidade humana nasce conosco. Inevitavelmente, nós vamos manifestá-la. E, abrindo o livro na página 68, pulando agora para 69, você vai ver o primeiro tópico, a sexualidade humana. Lá no meio do capítulo, no meio da página, tem uma foto de um casal dançando. Bem acima aparece a palavra ética. O que é ética? Ética na sexualidade. Ética é como você lida com alguma determinada situação. Se você tem conhecimento das coisas, você é educado. Educação é ter o conhecimento nesse sentido. Mas ética relaciona-se ao fato de você saber como agir com aquilo que você sabe. Quando alguém recebe um não numa relação e aceita o não, essa pessoa está sendo ética. Quando num namoro a menina ou o menino resolvem trair, eles não estão sendo éticos. Então, ética é como você lida com as coisas que você tem, com os sentimentos que você traz, com os sentimentos da outra pessoa. Você tem que lembrar que na relação de sexualidade interpessoal, nós temos sentimentos, mas nós temos que lembrar que o outro também tem. Então, nós temos que pensar que isso é uma via de mão dupla. Na página 70, você vai observar a química da paixão. Você já deve ter visto em algum filme, alguma cena, em que as personagens falavam, rolou uma química. Não, eu não quero porque não rolou química. Essa frase significa que em nosso cérebro, quando nós gostamos de alguém, uma série de mudanças acontecem e uma série de hormônios são liberados e nós passamos a sentir algo diferente pela pessoa. Esse algo diferente é produzido pela química hormonal. Hormônio é uma substância que é produzida por glândulas e que é lançada na corrente sanguínea. Então nós temos o hormônio do prazer, o hormônio do relaxamento, o hormônio do crescimento, são vários os hormônios.
Você que está no 8º ano já está grandinho e você só cresceu porque uma glândula que fica aqui atrás, ó, chamada hipófise, produziu um hormônio, o hormônio somatotrófico, que fez você crescer. E você só não se tornou gigante porque uma glândula que está bem aqui, perto aqui da nossa garganta, a tireoide, produz outro hormônio que controla a quantidade do hormônio do crescimento. Então nós temos aqui o hormônio somatotrófico e nós temos aqui a tiroxina. Existem comprovações científicas que esses hormônios trabalham juntos, um fazendo crescer e o outro controlando para você não ficar gigante, não sofrer de gigantismo. Bom, então, por conta dessa expressão, né, rolar uma química, nós temos que entender que existe a famosa química da paixão. Eu não quero entrar nesse aspecto, mas não confunda amor com paixão. A paixão, a palavra paixão significa sofrimento. E amor é uma coisa muito complexa, difícil até para pessoas maduras identificarem e saber diferenciar. Então você que é jovem, que é adolescente, que começa a namorar com alguém e começa a gostar muito e de repente você olha para a pessoa e diz, eu te amo, dê um tempo, você ainda não aprendeu de fato o que é amor. Na verdade é tão difícil saber o que é amor, mas entenda, nós adolescentes, né? Não sabemos direito o que é ainda não, nós estamos aprendendo. Agora, paixão é algo que produz sofrimento. Sim, mas não só isso. Paixão também produz desejo repentino e um bocado de coisa boa, né? Na página 70, você vai ver que a expressão consentimento e respeito faz parte da sexualidade o desejo, faz parte o ir à luta, né? O tentar conquistar a sexualidade romântica. Porém, a outra pessoa não é obrigada a dizer sim. E quando ela disser não, você tem que entender e aceitar o não. Não pode insistir. Existem muitos casos de pessoas que sofrem ameaças porque disseram não, porque terminaram um namoro, porque terminaram um casamento, uma relação. Isso é crime. Maltratar, perseguir uma pessoa porque ela lhe disse não. Você precisa entender que não significa não. E acabou. Se o Marcos está interessado na Patrícia, morto de paixão, se declarou e ela olhou para ele e disse, não, Marcos, eu gosto de você só como amigo, não dá. O Marcos tem que enfiar a viola no saco e ir para casa. Entender que não é não. Na página 71, vocês vão ver que as relações envolvem sentimentos. Sim, toda relação humana é baseada em sentimentos. Nós, seres humanos, somos seres extremamente sentimentais. A gente fica alegre, fica triste, a gente guarda mágoa. Uns não gostam de guardar mágoa, deixam para lá, perdoam, seguem em frente. Mas nós estamos sempre movidos por sentimentos. Tem gente que tem um sentimento chamado de entusiasmo, é aquela pessoa que não dobra, que não perde a calma diante de uma dificuldade, que vai à luta, vai buscar o seu objetivo. E nas relações humanas a gente está envolvido em sentimentos. Você precisa entender também que quando as coisas acontecem diferente do que você planejou, você não pode alimentar o sentimento de discriminação. O fato de o José preferir ficar com meninos não o torna um ser menor, um ser inferior, uma pessoa digna de ser escorraçada, de ser desprezada por conta de sua opção. Nós temos que respeitar as opções das pessoas. O fato de a Mariana preferir se relacionar com outras meninas também não a torna uma pessoa menos importante. Nós não podemos discriminar ninguém, nem por conta de sua fé religiosa, nem por conta de sua cor de pele, nacionalidade, regionalidade, muito menos por conta de suas opções sexuais. Na página 72, você vai ver a continuidade disso, né, vai fazer uma leitura e vai ver que
a gente precisa estar atento aos nossos sentimentos, nós temos que colocar para fora os sentimentos. Se as coisas não estão indo bem, você tem que ter alguém de confiança, um adulto de confiança, seu pai, sua mãe, seu irmão, são as melhores pessoas, em que você possa colocar para fora, porque sentimentos ruins guardados dentro de nós fazem mal à nossa mente. É normal ficar triste, mas não é normal viver triste. A tristeza tem que ser passageira, assim como a alegria também o é. Um poeta certa vez disse que felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. Você pode concordar ou não, mas tristeza plena também não pode existir. Momentos de tristeza são normais. Agora, mergulhar na tristeza leva você para outro nível, para a depressão. E nós temos a cura para isso, né? É procurar entender que a vida não vai lhe dar sempre sim, que as pessoas não vão enxergar sempre você como alguém especial. Nesse mundo a gente tem que entender que nós somos apenas mais um e que nós somos especiais para algumas pessoas e para outras não. E assim é a vida, né? A gente tem que aprender a viver com as nossas dificuldades e a dominar os nossos sentimentos. Na página 73, os relacionamentos e felicidade. Quando nós estamos bem com a pessoa que nos relacionamos, nós estamos vendo tudo colorido, está tudo ótimo, nós sorrimos à toa. Então, para cultivar a felicidade, esses momentos tão felizes, é bom cultivar a saúde do relacionamento. Não se faz um relacionamento só de sorrisos, é impossível. Se alguém disser que sim, creia, é mentira. Mas um relacionamento não se faz somente de brigas. Se ele for baseado só em brigas, significa que é um relacionamento tóxico, conturbado, que te faz mais mal do que bem, então saia dele. Lembre-se, a vida da gente nos dá muitas opções, né? Então nós não podemos achar que aquela pessoa que nós estamos namorando é a única pessoa do mundo. Não, você tem que se permitir conhecer outras pessoas e assim ir para frente. Bom, na página 74, nós vamos entrar agora nos métodos contraceptivos. Contracepção, o que é isso? É evitar a gravidez. Nem toda mulher quer ser mãe imediatamente. Nem todo casal, assim que se casa, quer construir uma família imediatamente. Na verdade, é mais aconselhado que o casal primeiro aprenda a viver a dois e depois gere seus filhos, né? Dê um tempo, aprenda a conviver, as suas diferenças, etc. E aí inclua a família, né? Faça surgir uma nova família. Mas métodos contraceptivos são métodos utilizados para evitar a gravidez. Existem vários, né? Desde as pílulas anticoncepcionais, a injeções, a dispositivos colocados no colo do útero, né, na região vaginal, etc., na própria vagina mesmo. E nós vamos falar um pouquinho a respeito deles. Na página 74, você está vendo uma grávida e o seu acompanhante. O que é que está sendo realizado aqui? Está sendo realizado uma ultrassom. A gente sabe pelo equipamento que está sendo manuseado pelo profissional de saúde aqui na fotografia. Então, a ultrassonografia serve para mostrar como é que está a criança dentro do ventre da mãe. Ela não é um método contraceptivo. Mas os métodos contraceptivos são muito comuns. A primeira parte desse conteúdo, nós vamos falar a respeito da camisinha. Vocês podem observar na página 75, nós temos o desenho de uma camisinha sendo retirada do seu pacote. Ela está sendo colocada num pênis. O pênis precisa estar ereto. Depois que a relação termina, ela é retirada, fechada e jogada no lixo. É muito importante que você saiba que o preservativo, né, a camisinha, que nós podemos chamar de preservativo, de camisa de Vênus ou de códon, a camisinha é um método muito seguro, porque além de prevenir a gravidez, ela é o único método que consegue
prevenir as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. A pessoa que pretende ter relações sexuais tem que cogitar seriamente o uso de camisinhas. Mas eu sou casada e o meu marido, eu só tenho relações com ele. Sim, mas e ele? Só tem relações com você? Mas meu namorado... Sim, mas você não sabe como é o passado dele, então nós não podemos confiar. Sem camisinha, não dá, ok? A camisinha é feita de látex, que é uma espécie de borracha, né, pode-se dizer assim. E ela não tira o prazer e ela evita, além da gravidez, a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Existem doenças terríveis, a AIDS, por exemplo, mas existem outras que não matam, mas que maltratam pra caramba, viu? Na página 76, você vai ver outro tipo de camisinha, a camisinha feminina. E aí você vai ver que na mão, tem uma mão humana segurando a camisinha, e a mulher está colocando essa camisinha no interior do seu corpo, né, na sua vagina, com a mão limpa, o material sempre limpo, sempre esterilizado, e a vagina dela vai ficar protegida e o homem não vai precisar usar camisinha, porque ela já está usando. Aí você vê na imagem de baixo, na imagem 3.14, que o útero vai ficar preservado, a vagina vai ficar preservada e a borda da camisinha fica para fora. Então, quando terminar a relação sexual, ela simplesmente puxa e descarta a camisinha feminina. Então, na página 77, nós temos os dois tipos de camisinha sendo mostrados, né? A camisinha masculina e a camisinha feminina. Algumas camisinhas podem ainda sugerir que você use um produto chamado espermicida. O que é espermicida? É um creme ou um óleo que se coloca na camisinha para que durante a relação sexual, caso a camisinha venha a romper, porque corre o risco se você não souber colocá-la, caso ela venha a romper, o espermatozoide morra por ação desse espermicida e evite a gravidez, né? Lembre-se que nós estamos falando sobre maneiras de evitar a gravidez. Na página 78, pílulas e outros anticoncepcionais hormonais. Bom, aqui nós estamos falando a respeito dos anticoncepcionais mais conhecidos, que é a pílula que a mulher toma todo dia durante um período, e ela pode ter relações dentro do seu casamento com o seu parceiro, que ela não vai engravidar. Existem pílulas de diferentes composições. Nós temos a pílula combinada, que é a mais comum, que ela combina hormônios e evita, né, que a mulher engravide, ou quando ela engravida, evita que ela seja fecundada, e caso ela seja fecundada, evita que o óvulo passe por um processo chamado nidação. Então é duplamente seguro. Evita que ela seja fecundada, evita a ovulação, e se acontecer do espermatozoide entrar no óvulo, mesmo ela estando tomando esse comprimido, esse óvulo fecundado vai ser descartado pelo corpo por ação de outro hormônio. Por isso, como ela combina hormônios, combina ações diferentes, é chamada de pílula combinada. Nós temos também a mini pílula, que não é combinada. Ela tem um hormônio semelhante à progesterona. E ela deve ser tomada diariamente e no mesmo horário. A mulher não pode errar o horário, senão atrapalha as coisas. E ainda temos a pílula do dia seguinte. O que é essa? Essa é uma pílula de emergência. É quando a mulher teve relações sexuais, não estava protegida por nenhum método anticoncepcional e o parceiro ejaculou dentro de sua vagina. Então, para que ela não engravide, ela toma um comprimido chamado pílula do dia seguinte, que é tomada no dia seguinte à relação. E isso significa que
essa pílula vai evitar que ela engravide, né? Vai evitar que ela tome 9 meses de gestação. Tome para si esses 9 meses. Existem também métodos anticoncepcionais hormonais injetáveis, e aí você pode ver na página 78 uma injeção sendo aplicada. Ainda existe o método por adesivo, onde o adesivo é colocado na pele e lança hormônio através da pele para dentro do corpo. E existe o anel vaginal, que é colocado interiormente, né? A mulher coloca dentro da vagina, e isso vai liberando hormônios e ela vai perdendo a capacidade temporariamente de engravidar. A combinação de anticoncepcional, somente um médico pode associá-los. Uma pessoa não pode dizer, mulher, toma esse anticoncepcional mais esse. Não, não é assim que funciona. Tem que ir no médico. Quem sabe passar remédio é o médico. Na página 80, nós temos um método muito comum em um grupo social do Brasil, que é um grupo das pessoas com mais condição financeira, que é o dispositivo intrauterino, o DIU. É muito comum as mulheres modernas utilizarem DIU, porque não precisam tomar remédio, porque não precisam levar injeção. Porém, o DIU, somente um profissional pode colocar. O mais correto é a mulher procurar um médico, levando o DIU, e o médico vai colocá-lo no interior de sua vagina. Aí você vê na página 80 o útero na parte de cima da página e o DIU colocado lá. O que é que vai acontecer? Quando o espermatozoide entrar no útero, ele vai bater nas paredes do DIU, ó, e vai voltar e vai sair pela vagina, não fazendo a fecundação, evitando assim a gravidez. Na página 82, tem um método super interessante chamado abstinência periódica, que é a chamada tabelinha. Só que esse método exige que a mulher se conheça muito, que ela tenha um ciclo menstrual muito regular. Se ela não tiver, é melhor ela não fazer esse método. De toda forma, é preciso que ela vá ao médico, converse com o médico, diga como é o ciclo menstrual dela e o médico, e somente o médico, vai instruí-la se esse método é bom ou não para ela. Na página 83, você vai conhecer o diafragma, que é uma espécie de tampa que a mulher coloca no interior da sua vagina e o diafragma vai fechar a entrada do útero. Ele vai se localizar no colo do útero, fazendo com que o colo do útero fique fechado. É colocado um creme chamado espermicida, que, como você já sabe, é um creme que mata espermatozoides. E quando o homem ejacular, os espermatozoides vão até o colo do útero, vão bater na proteção que é o diafragma e vão voltar. E aqueles que insistirem em permanecer ali morrerão por ação do espermicida. Na página 85, a esterilização. Existem dois tipos de esterilização, né? Existe a esterilização masculina e a feminina. A feminina é essa aqui, que é chamada de ligadura de trompas ou laqueadura, e que comumente as pessoas dizem assim, fulana fez ligação. O que é essa ligação? É a famosa ligadura de trompas que você vê como está sendo aqui. Você vê pela imagem 3.27 que existem dois tipos. Um tipo permanente em que a trompa de Falópio, que faz a ligação entre o ovário e o útero, que manda o óvulo do ovário para o útero, no formato permanente é cortado isso, o caminho é cortado. E no formato temporário é laqueado, ou seja, é colocado um grampo, uma amarração. Nesse formato temporário, a mulher pode depois desfazer. Nesse formato permanente, para ser desfeito, para que ela volte a engravidar, é necessário um tipo de cirurgia corretora mais bem feito, mais minucioso, que pode ou não dar certo. Viu? É bom também você lembrar que nem toda mulher pode fazer laqueadura. Existe uma idade que os médicos não recomendam até aquela idade fazer laqueadura. Somente depois de certa idade
é que se faz? Na página 86 você vai ver a esterilização masculina. Tem homem que prefere que ele fique esterilizado, ou seja, ele perde a capacidade de engravidar a esposa. O nome dessa esterilização é vasectomia. O homem não perde a capacidade de ter ereção, de ficar com o pênis rígido, duro, mas ele perde a capacidade de gerar filhos. E ele não deixa de ser homem em momento nenhum. Ele continua tendo vontade, ele continua tendo prazer, ele continua tendo relações sexuais normais, só que ele não vai projetar para fora de seu pênis o esperma contendo espermatozoides. Okay? Na imagem 3.28, você vê como é que é feito o corte, o que é separado, né? O ducto deferente é cortado. O ducto deferente leva o espermatozoide dos testículos para a ponta do pênis, para ser lançado para fora, é fechado e a pessoa perde a capacidade de ejacular, de lançar sêmen com espermatozoides. Ele vai lançar sêmen sem espermatozoides. Vai ter sêmen, mas esse sêmen é apenas transparente. Lembrando, pessoal, que para o homem existem duas coisas, né? A ejaculação e o orgasmo. No homem acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. A mulher não tem ejaculação, tem orgasmo, e isso depende de muito estímulo. O homem tem orgasmo, que é o prazer que acontece aqui na cabeça, e tem a ejaculação, que é quando ele lança para fora o sêmen, né? Lança para fora de seu corpo na relação sexual. E é o sêmen que é capaz de gerar a vida, de fazer com que a mulher engravide. Bom, finalizando, pessoal, nós temos aqui na página 87 um assunto que gera muita discussão, que é o aborto. O que é abortar? Abortar, na verdade, é paralisar um processo. Quando a mulher resolve fazer aborto, ela está paralisando, está terminando antes do tempo o processo de gravidez. Existem duas formas de aborto. Uma chamada aborto espontâneo, que esse acontece quando a mulher não tem condição de sustentar uma gravidez, aí seu corpo lança para fora o feto. A mulher não tem culpa, não é um crime. E existe o aborto criminoso. No aborto espontâneo, a mulher perde o filho, naturalmente. Ela não teve saúde para levar a gravidez adiante, o seu corpo não assegurou essa saúde. Pressão alta, diabetes, situações de vexame, violência fazem ela perder o filho. Isso é um aborto, mas é um aborto natural. Ela não tem culpa nenhuma. E existe o aborto que no Brasil é criminalizado, que é um crime contra o qual nós católicos, a Igreja Católica se posiciona contra, e muitas igrejas evangélicas também, porque consideramos que é uma forma de assassinato. Existe um grupo muito grande de mulheres lutando para que o aborto seja legalizado, mas isso ainda vai render muito pano para as mangas, e a política brasileira tem como forma de lidar com isso negar o aborto. Então, muitas mulheres morrem por procurarem clínicas para fazer o aborto, procurarem clínicas que não têm condição de realizar o procedimento, e, além de tudo, é um ato criminoso do profissional e é um ato criminoso da mulher que procura esse tipo de coisa. Se não queria ser mãe, existiam os métodos contraceptivos. Aborto não é método anticontraceptivo. Aborto é crime, aborto é assassinato. A menos, é claro, que seja um aborto espontâneo, que a mulher perca naturalmente sua gravidez, como acontece muitas vezes. Bom, então não vamos fazer a atividade do livro agora. Vocês receberam aí no grupo do WhatsApp a atividade para ser feita, mas em outro momento eu vou colocar no grupo novamente um outro link com um vídeo somente sobre aborto, viu? Um grande abraço para vocês, façam a atividade, copiem, respondam, fotografem a atividade com as respostas feitas e enviem no privado para mim. Grande abraço, até mais.